bem, estamos de volta, direto dos estudos da Rádio FAD, com o tema Inferno. Quem vai para lá? Para começar, pastor Jean, eu acho que é necessário se entender o termo inferno. Meu pai colocou aqui, salvo engano, ou pelo menos está num dos seus comentários, que a palavra infernos vem do latim e é verdade. Na verdade, existe um problema crônico bíblico e é enfrentado para com a tradução das línguas originais. Para quem fez um pouco de teologia sabe que o Antigo Testamento foi escrito em maioria, ou na sua maioria em hebraico, com algumas porções de aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego, koiné da época, com algumas porções em latim. Agora, olha que interessante, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nós temos a palavra infernos. Nós temos a palavra infernos vindo do latim, com 200 anos antes de Cristo, através de Alexandria, estabelecido assim. Então, até os tradutores identificarem o inferno em palavras gregas, tendo por base as suas próprias convicções teológicas, se havia uma infinidade, como há até os dias de hoje, pastor Jean, uma infinidade de pensamentos que ou se contradiziam, ou não se fechavam, não fechavam a questão, não fechavam a conta, enfim. Mas o tempo foi passando, e algumas palavras que foram traduzidas por inferno, hoje nós temos a ciência que também são traduzidas por Seol ou Sheol, como você queira, Hades, Tártaro e Geená. Nós vamos falar acerca da diferenciação delas, sem que o sentido real dessas palavras fosse realmente o infernos. Ou seja, a palavra infernos tem um sentido, mas essas palavras oriundas do hebraico, oriundas do latim, oriundas do grego, elas têm um outro sentido. É como a palavra amor. Nós falamos amor para tudo aqui, e a gente vai olhar nas escrituras originais, nós temos o amor de pai para filho, laços consanguíneos que é chamado estorge, o amor de homem para com mulher, aquele amor carnal chamado eros, o amor de Deus para com a humanidade, sem restrições, sem condição nenhuma, é o agapau ou ágape incondicional, o filéu, que é o amor entre irmãos. Ou seja, uma palavra no original das escrituras pode diferenciar o sentimento e a situação, e é para isso necessário a pessoa estudar as línguas originais para não cometer os piores erros na sua pregação, na sua mensagem, no seu estudo, ou se você é um estudioso da palavra, no seu entendimento, ok? Então algumas dessas palavras realmente, a infernos foi a que ficou popularmente conhecido como um local de tormento e de castigo. E é lógico, pastor Jean, que o leitor humilde, ele não consegue descobrir, então, o que não é inferno, o que é inferno, fica muito confuso na cabeça dele. E aí, por traduzirem todas essas palavras como inferno, em diferentes ocasiões, eles têm significados bem distintos entre si. Então há uma grande confusão. Por que eu falei que eu vou provar que morreu vai para o inferno? Entenda, a palavra inferno, traduzido ou transliterado do Antigo Testamento para o Novo, pode ser Seol ou Sheol, que na verdade nada mais nada menos, irmão Alexandre, significa do que lugar dos mortos, mansão dos mortos, sepultura. E no Novo Testamento, transliterando, Hades, que quer dizer a mesma coisa. Ou seja, quem morre vai para um lugar chamado pó. Do pó viemos, ao pó tornaremos. Eu estou falando de corpo físico aqui, ok? Existe um ditado que se diz que o inferno é nessa terra. É verdade nesse quesito, porque o inferno, ou o lugar de descanso do corpo, está na terra, está no pó. Agora, não estou falando da alma e nem do espírito, que fique bem entendido isso. Estou falando do corpo, só disse isso para apimentar a questão, ok? Então, uma vez que nós já sabemos que o inferno existe com as suas várias definições, nós vamos aprender doravante, ou daqui por diante, acerca do seu destino, da sua alma, do seu espírito, pastor Jean, por assim dizer. Diga lá, pastor Jean Marcelo. Pastor André, o que eu quero deixar claro aqui nesse início, nesse primeiro bloco, como gosta de pontuar o nosso irmão Alexandre, que por sinal teve um desempenho espetacular na nossa ausência aqui. Exato. Quero parabenizá-lo aqui ao vivo e diante de todos que nos assistem.
Ao longo do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, nós temos 27 livros compostos por 260 capítulos. E por cerca de 234 vezes, nós temos a menção de um lugar reservado para todos aqueles que se voltaram contra Deus. Um lugar destinado aos perdidos. Um lugar de punição. Então imagine você que me assiste, se você pegar uma rodovia e durante 260 quilômetros você se deparar com 234 advertências que você está trilhando o caminho errado, você permaneceria nele? Existem duas doutrinas, irmão Coppola, que se opõem à doutrina do inferno. Uma delas é o universalismo. O universalismo prega que no final de tudo, no desfecho da história, o Senhor salvará todos, porque a doutrina do inferno se opõe ao caráter bondoso de Deus, está em desconformidade, não é compatível com o caráter divino, com o caráter do nosso Pai Celestial. A segunda doutrina que se opõe ao inferno, irmão Coppola, é o aniquilacionismo, que prega que depois da morte tudo está encerrado. Ou por que não dizer, retificando a minha fala, na morte tudo se encerra. Ou com a morte um ponto final é colocado na nossa existência. Não existe nada após túmulo. Mas ao longo da Bíblia Sagrada, dos 66 livros, nós percebemos que não é bem assim. Quem mais falou sobre o inferno não foi Paulo, não foi Pedro ou qualquer profeta de renome. Quem mais tocou nesse assunto, quem mais verbalizou sobre isso, foi o próprio Cristo. Então uma coisa é Paulo dizer, afirmar, não falo da parte de Deus, mas falo de mim mesmo. Outra coisa é o próprio Cristo falar de um assunto tão importante como esse. Outra coisa a ser pontuada aqui, outra consideração sobre esse assunto, essa doutrina, é que Jesus mais falou de inferno do que de céu. Para ser exato, 54 vezes. Jesus mais falou, pastor André, sobre o inferno do que o céu. Sim. Então perceba que existe uma relevância no assunto. 42%. Por que os pastores, homens que se dizem pastores, têm pregado tudo menos sobre o inferno? Porque caiu no descrédito. O povo não está preparado. E quando esse assunto é pontuado, é exposto nos púlpitos, as pessoas ficam chocadas. Quer botar fogo? Deveria ser um assunto de cabeceira. Um assunto que de repente faz parte, ou que deve fazer parte do esboçário de todos os pastores. Pastor Jean, pregar inferno não dá dinheiro, filho. Não dá dinheiro. As pessoas não se aproximam. Não traz dizimista. As pessoas se afastam. Então muitos pastores não pregam sobre isso. Nós estamos aqui compromissados com a verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Ninguém tem aqui, esse programa aqui não é patrocinado pelo Barjas, Negre, por ninguém aqui. Esse programa, ele é pago. Então nós não temos aqui nenhuma restrição. Então tem pastores, irmão Alexandre, que infelizmente não toca num assunto tão importante como esse, porque acaba repelindo, acaba afastando as pessoas. Mas o mestre da Galileia tocou, ele falou sobre. Então procure falar de inferno na sua igreja, alerte o seu povo, alerte as suas ovelhas, para que elas sejam edificadas, para que elas sejam ensinadas, educadas na palavra, e o nome do Senhor seja glorificado. Vamos então passar a palavra para o nosso irmão Alexandre, que está ali se coçando para então esboçar esse assunto tão importante. Fique ligadinho, vá compartilhando, porque tem livro, tem corte de cabelo, não saia daí por nada. Só falar um detalhe, nosso irmão Alexandre, ele é seminarista do seminário da Diocese de Piracicaba, da Igreja Católica, e membro da nossa igreja. Olha que legal isso, Coppola, que legal. Então eu incentivo que continue, que faça, que vá até o final, para descobrir o que Deus tem com ele dentro desse seminário, para trazer para nós, para nos abençoar. Vai lá, irmão Alexandre. É muito interessante isso com relação ao púlpito que foi colocado, porque quando você não prega o inferno propriamente dito, que nem foi colocado pelo pastor Jean, não é de sumo interesse pregar sobre o inferno, porque quando você pregar o inferno, naturalmente você vai ter que falar de salvação. É um carro que puxa o outro, é um caminho que segue o outro. Quando você for expor a respeito do inferno,
você obrigatoriamente vai ter que falar de salvação. E são poucos hoje que são comprometidos a falar de salvação. Justiça, salvação, inferno, não se ouve falar mais em púlpito. Arrependimento. Pecado. Não se ouve falar mais isso. Proibido falar isso, filho. O que tem hoje? Receba e dai-vos e vos recebei. É isso que tem. Chave. Anjo com chave, bandeja. Exatamente. Chave, eu já recebi tanta chave em profecia que só falta da cadeia, da prisão. Mas já recebi de carro, já recebi de casa, já recebi... Meu irmão, só falta da prisão. Superamos o estoque do chaveiro Santo Antônio. Exatamente, Santo Antônio tá perdendo pra nós. Estão indo mais além, agora estão dando chave de avião. De avião? De avião. Ah, o pássaro de aço, meu irmão. Você não ganhou de avião ainda. Hã? Você não ganhou de avião ainda. Lógico que já voei, já preguei pelo Brasil aí. Eu vou indicar um lugar. Você não tem noção. Vou indicar um lugar para você que está agora dando chave de avião. É interessante. A coisa o povo aí quer saber também. Tá tremendo o negócio. Aqui ninguém deve nada para ninguém. Manda bala. Teve uma vez que, recentemente, eu fui numa festividade de uma igreja e levaram, disse, o pregador da revelação. O pregador da revelação. Aí o X de Deus. Nossa, ele revelava, ele revelou a igreja inteira. Qual o nome dele? Pastor Kodak? Fuji. Esses caras que acabou com as empresas. Esses caras que acabou, o que é que eu falo? Acabou com as empresas de Kodak, Fuji, acabou. Meu Deus do céu. Esses caras que acabou com a Fuji, com a Kodak lá no Vale do Paraíba, coisa de louco. Nós cremos em revelação sim, tá, irmão? Mas não do jeito que está sendo feito aí, de qualquer forma, não. Deus, quando ele quer trabalhar, ele trabalha unicamente. Ele não revela 300, 500 pessoas ao mesmo tempo. Não, tem 100 pessoas na igreja, 130 é revelado. Não explica isso pra mim. Até os anjos recebem a revelação. Exatamente. Revelação coletiva, né? Revelação coletiva. E é tão interessante que esse pastor, ele foi sobre uma fonte, e falou: eu pego nessa fonte agora a chave da tua casa, do teu carro, e receba. E jogou para a igreja. Aí eu falo para você, ele foi na fonte, sobre a fonte, ele quis molhar a mão na água? Nem na água ele tocou da fonte que estava na igreja. Meu Jesus amado. Você acha que esse camarada... Eu vou ser cirúrgico agora. Eu fiz isso para polemizar. Pregando... Porque eu te conheço, pastor, eu sei. Se esse pastor pregando tem um infarto, você acha que... Qual que é o destino dele? Ixi, veja bem. Veja bem. Mas você não pode julgar a salvação. A Bíblia diz que se morrer no pecado, não tem jeito. É uma única chance, é uma única vez. O que você acha? É interessante. Ele vai pro Hades, vai pro Seol, vai pra Gênova ou vai pro Tártaro? Primeiro ele vai pro caixão lá no cemitério, né? Como diz o pastor de aqui. Primeiro ele vai pegar o paletó de madeira. Depois ele vai pro Seol ou Hades, que é a mesma tradução, que é a sepultura. Aí depois esses outros processos. Só para fechar esse negócio de Hades que eu falei para você, pastor Jean, por que eu bati nesse quesito? Porque nunca na Bíblia o Seol é identificado como um lugar de tormento, um lugar de castigo, e jamais é mencionado o elemento fogo nele, senão em contextos parabólicos. Entenda isso. Como metaforização, ou seja, a nível de comparação em metáfora. Então, por tudo isso, o Seol nada mais é do que a figura da sepultura. É por isso que Jó iguala o Seol com o pó da terra, que eu fazia aqui a alusão agora há pouco, quando ele vai dizer: descerás elas as portas do Seol, desceremos juntos. Jó 17:16. E o único lar para o qual Jó esperava ir era para a sepultura. Então, só para fechar no questante, no quesito Seol, Hades, é a sepultura. Pronto, é a mansão dos mortos. Agora vamos passar para outros aí. Vamos adentrar em Tártaros e em Geena daqui para frente, ok? Mas vamos fazer o seguinte, vamos de música. Tem pergunta, pastor Jean? Como é que tá o negócio Daniel, aí? aqui, ó, tem uma pergunta do... Ah lá, manda para nós. Daniel, manda para nós. Pastor, Daniel Caetano, lê para nós, cadê? Pastor, se fomos salvos pelo sangue de cruz, por que tememos tanto o inferno? E gostaria de saber, melhor forma de garantir nossa salvação interna. Vamos lá. O salvo, verdadeiramente salvo, ele entende uma coisa: não é que ele nunca mais vai pecar. O salvo, literalmente salvo, que recebeu ao Senhor em seu coração,
e hoje é cheio da presença de Deus e que vai morar eternamente com Deus, ele não anda na prática do pecado. Há uma diferença muito grande em você viver na prática do pecado e viver em santidade e de vez em quando não conseguir vencer o pecado e cair. Então entenda bem, Daniel, mediante a sua pergunta que aqui está. Se nós fomos salvos, nós temos a certeza que Davi tinha. Davi, quando escreve o Salmo do Bom Pastor, o Salmo de número 23, no seu último versículo ele vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por toda a minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele está com certeza da sua salvação. É interessante, o salvo sabe que é salvo. Agora, não vamos entrar naquela teologia de que uma vez salvo, sempre salvo. Então eu vou viver uma vida absoluta, viver na prática do pecado, tomar todos os dias um porre, viver um dia com um cara e mulher. Isso, eu estou falando de pecados que aparecem, fora os outros que a gente já sabe. Eu vou viver de uma forma totalmente pecaminosa e vou para o céu. Não, não dá céu. Não dá céu. Se você realmente foi salvo, você não vive, irmão Daniel, na prática do pecado. Pelo contrário, a sua vida é uma novidade diária e você busca estar em santidade para com Deus, para poder então desenvolver, é o que Paulo diz, desenvolver a vossa salvação. Espero ter respondido para o nosso amado irmão Daniel. Por que tememos tanto? Eu não temo. Eu não temo. Você teme, pastor Jean, falar de inferno? Eu não temo. Na minha opinião. Você teme, irmão Alexandre? Nem um pouco. Você teme, Zico? Você falar que teme, você não está salvo ainda. Porque o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, testifica conosco que nós somos filhos de Deus e que Ele é o nosso Pai, que nós nascemos de novo. Então o Espírito Santo é que nos dá, não são livros, não são palavras alheias, não é o pastor, não é o padre, não é a denominação que nos dá a certeza da salvação, mas é o Espírito de Deus que habita em nós, ok? É por isso que nós não tememos a morte, que a morte para nós, salvos, não é o fim, mas sim o começo da eternidade. Esse tempo é temporal, mas com Deus, não. É atemporal, é eterno na presença dele. Tem uma pergunta aqui intrigante. Fala aí, Coppola, a pergunta acerca do purgatório. O Felipe pergunta aqui que ele já leu na Bíblia que existe o céu, existe o inferno, mas também tem uma denominação que fala sobre o purgatório. Ele acredita que ou é uma terceira saída que a igreja inventou, ou realmente não existe o purgatório. Vamos lá, eu quero ouvir primeiro o nosso amado irmão Alexandre, que faz um seminário da Igreja Católica Apostólica Romana, que defende em parte o purgatório. Mas ele estava nos falando aqui, no intervalo, nos bastidores, que existem padres que já não defendem mais o purgatório, ou purgatório, como queira, né? Purgatório. E depois nós vamos para o pastor Jean e a gente faz uma pincelada e fecha. Vamos lá. O que é que você fala acerca do purgatório, meu irmão Alexandre? Não, essa palavra ela é propriamente dita pela religião católica, né? E existe, dentro das aulas que eu tive, existe uma contradição até mesmo entre os estudos com relação a isso. Tem padres que vai falar que o purgatório existe. Tem padre lá dentro da escola que fala... Vamos definir purgatório? Sim. O que seria purgatório? É um estágio intermediário entre a morte e a salvação. É como se fosse um tempo necessário para a purificação dos pecados do indivíduo, que ainda não pagou por todos os pecados aqui na terra, até que ele chegue à perfeição e então ele possa ser salvo e morar eternamente com Deus. É isso ou não? Isso, exatamente, perfeito. Essa é a colocação. Então existe, dentro desse contexto, então eles colocam que quando você morre aqui na terra, você não vai nem para o Tártaro, ou Seol, ou Hades, nada. Você fica nesses que eles colocam como purgatório, que seria uma... paraíso. E nem para o paraíso. Você fica lá esperando a sua purificação. Quando você passar pelo processo da purificação, aí no julgamento você vai ser separado, ou é céu ou é inferno. Vamos pecar aqui nessa vida então, pastor Jean. Vixe. Vamos descer a ripa aqui, filho. Desce a madeira, nego. Nós vamos ter outra chance depois que morrer. Mas a palavra é o que a Bíblia diz, Hebreus 9:27. De cabeça eu tenho para você. Porque ao homem está ordenado morrer uma única vez,
depois disso segue-se o juízo. Não existe esse estágio intermediário que, infelizmente, a igreja, entre aspas, inventou para acalentar, ou por que não dizer, para poder amenizar o sofrimento e a dor das pessoas que perdiam seus entes queridos, e ali também fazer disso um comércio, falando que se pessoa A, pessoa B fizesse um sacrifício, pagasse uma indulgência, o terreninho estava garantido no céu enquanto ele estava sendo purificado, coisa e tal e coisa, pastor Jean. Ou estou enganado, pastor Jean Marcel? É verdade, a doutrina do purgatório é nada mais, nada menos do que uma das maiores falácias da Igreja Católica Apostólica Romana. Não estamos falando mal de Igreja Católica, Nós pelo amor de Deus. Aqui pontuando uma das doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, a fim de que aliviar a dor dos familiares que perderam seus entes queridos e angariar fundos com isso, porque à medida que você deposita, à medida que você investe, à medida que você contribui, essa pessoa, ela vai então se aproximando cada vez mais da sua salvação. A sua dor vai sendo atenuada, uma espécie Foi aí de que surgiu o negócio da purificação. vela e do comércio da vela, então? Que Exatamente, a indulgência, a doutrina do purgatório e tantas outras. Mas eu penso que a curiosidade de muitas pessoas que nos assistem, irmão Alexandre, é o lugar reservado para aqueles que morrem sem Cristo e aqueles que morrem com Cristo. A pessoa que morre sem Cristo, a pessoa que hoje fechar os seus olhos para este plano rápido, esse plano terreno, qual é o seu destino? Qual é o seu endereço? Definindo morte como Exatamente. desligamento da parte física. Exatamente. Uma vez que esta carcaça aqui desce à sepultura, qual é o endereço da pessoa? A pessoa vai para onde? Uma vez que ela partiu sem a presença de Cristo, sem a salvação, sem confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Lembrando que a nossa linha aqui de interpretação, pelo menos a minha, e o pastor André provavelmente divirja nesse ponto comigo, eu não sei qual é o posicionamento do meu irmão Alexandre quanto a isso, mas a maioria dos pentecostais, as igrejas pentecostais, eu posso dizer aqui de um modo geral, abraçou a linha de interpretação das dispensações. Sim. Nós somos dispensacionalistas. Então nós cremos que a pessoa que partiu sem Cristo, ela está num lugar consciente de tormento, com base em Lucas capítulo 16, a parábola do mendigo, do rico Lázaro. E do rico, exatamente. Aquela parábola ali é um problema para muita gente. É literal ou é simbólica, pastor Jean? Eu vou chegar lá. Você não espera molhar o bico? Tá bravo, tá nervoso aqui hoje. Deixa eu colocar aqui um número interessante para você. Aproximadamente quase 50% das parábolas de Cristo traz no seu bojo um juízo que será estabelecido por ele depois da partida das pessoas que morreram com ele e também sem ele. Lucas capítulo 16 é uma parábola. Lembrando que parábola é uma narrativa que pode ser verdadeira ou imaginada, mas sempre terá como objetivo estabelecer, ensinar algumas verdades. Jesus Cristo, ele conta esta parábola que para muitos é uma parábola, mas existe algo aqui intrigante, porque a única parábola que Jesus personifica, a única parábola que um nome é mencionado é justamente essa do rico e do Lázaro. Então Jesus nome de pessoa. Isso, personificação. Jesus não faz menção de nenhum nome, exceto aqui na parábola do rico e do Lázaro. Então eu penso que se trata de algo literal e não necessariamente uma história contada, uma parábola. Lucas capítulo 16 vai trazer para nós algumas características do inferno. E nós temos ali um homem rico e um homem pobre, um mendigo. Ambos vão para
o Hades, que é o equivalente ao Sheol no Antigo Testamento. Sheol ou Seol, como queira. S-H-E-O-L. E Hades ou Hades, como queira, H-A-D-E-S. Palavras equivalentes, uma no hebraico e outra no grego. Habitação dos mortos. Então, com base em Lucas 16 e outras porções escriturísticas, nós chegamos à conclusão que a pessoa que parte desse plano terreno sem Cristo, ela está num lugar consciente de tormento, aguardando a ressurreição do corpo para ser lançada no lago de fogo e enxofre. Isso vai acontecer no dia que o Senhor já estabeleceu. O juízo final se aproxima. E as pessoas, irmão Alexandre, que partiram ou que ainda partirão com Cristo, os salvos em Cristo Jesus, essas pessoas estão num lugar consciente de gozo, conhecido como antessala do céu, conhecido também como paraíso, inaugurado pelo ladrão que se arrependeu quando Jesus estava pendurado no madeiro. Existe uma divergência. Alguns acreditam que as pessoas que foram salvas e que serão salvas permanecem no Hades ou no Sheol, quando na verdade nós cremos que aqueles que partiram com Cristo, com base em Efésios capítulo 4 versículo 8, lá está escrito que ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Aqueles que estavam no Sheol ou no Hades, como queira, palavras equivalentes, foram levadas no momento da ressurreição de Cristo para o paraíso. Inauguraram o paraíso juntamente com o ladrão que se arrependeu. A visão, a corrente de interpretação dispensacionalista defende justamente isso. Obviamente que nós temos aqueles que acreditam na mortalidade da alma, uma vez que a pessoa morre, a alma se apaga, a existência é anulada e essa pessoa então será ressuscitada ou vai ressuscitar no dia do julgamento final. Pergunta minha como telespectador aqui agora. Você disse que o paraíso foi inaugurado, de fato, pelo ladrão que se arrependeu na cruz do Calvário. E o inferno já foi inaugurado? O inferno aqui em questão, esse lugar de tormento, Sheol e Hades, pontuado muito bem por você, é o lugar da habitação dos mortos em estado consciente. O inferno e o lago de fogo, tormento e de castigo, o diabo, o inferno e o lago de fogo, o lago de fogo será inaugurado, porque o inferno, segundo Apocalipse 21, será lançado no lago de fogo e enxofre. Então as pessoas que partiram sem Cristo, com base em algumas porções da Bíblia Sagrada, estão nesse lugar de tormento. Hades, mundo dos mortos. Nós temos a outra terminologia, outro vocábulo aqui, no grego Tártaro e Geena, num outro contexto bíblico. Nós vamos chegar lá, mas nós vamos ouvir a posição do pastor André Guedes, e você que nos assiste está sendo convidado através desta exposição a estudar mais sobre o assunto, a se interessar mais pelo assunto. Diga para o seu pastor, se ele não prega sobre isso, fale para ele que você tem sede de saber um pouco mais sobre a eternidade. De repente ele está focado na autoajuda, no carro, na casa, minha casa, minha vida, Dilma, Lula, Aécio, Bolsonaro. Convide o seu pastor a colocar mais no púlpito que ele usa a escatologia bíblica. Por que os pregadores estão negligenciando esse assunto? É um desafio para nós. Não é tão simples, não é tão fácil, mas cerca de 27% da Bíblia Sagrada é de cunho escatológico. Então você que ocupa os púlpitos das igrejas, por favor, se empenhe mais em pregar a volta de Cristo, o regresso de Cristo. O campo escatológico é vasto. Se ocupe mais com este assunto que os seus membros carecem. Pastor André, as pessoas precisam compartilhar, porque se você quer o livro do pastor Vitor Salvador,
você precisa compartilhar a nossa live, curtir, comentar, interagir conosco, porque a sua participação é muito bem-vinda e agrega bastante no nosso programa. Deus te abençoe ricamente, você que todas as quintas-feiras aguarda ansiosamente pelos temas que nós abordamos aqui. Fazemos de coração e o propósito é fazer com que você se aproxime um pouco mais de Cristo e também da sua palavra. Só uma colocação rápida aqui, pastor, desculpa. Claro. É muito interessante isso que o pastor Jean falou a respeito do Hades, sobre a consciência de quem está lá. Nessa parábola, nós vamos ver na parte literária dela que ele está com consciência mental, porque ele conhece quem é. Ele está com uma consciência física, porque ele sente um calor tremendo. E ele está numa consciência do sentido, que ele sente sede. Então ele está sob consciência total. Não é uma consciência mútua. Tiraram parte da minha consciência quando está aqui. Não, ele está de consciência total. Visão, audição, sentidos. Embora sim, eu não concorde totalmente da minha parte com esta visão literária do assunto de Lucas mencionado, porque a bem da verdade ali é o lugar que a palavra está mencionando aqueles que morriam sem Cristo, antes de Cristo, ou seja, um lugar chamado Seio de Abraão, e isso dá uma outra aula. Isso dá um outro programa só para falar do seio de Abraão, que eram aqueles que morriam, detalhe, que eram aqueles que morriam em Cristo e que iam para esse lugar, porém, uma parte onde não havia tormento, e os mesmos que morriam sem Deus iam para o mesmo lugar chamado Seio de Abraão, do outro lado do abismo, passando então por essas retaliações físicas, psicossomáticas, espirituais, emocionais, como você bem citou. Um abismo separado. Um abismo separava. Porém, o lugar era tão próximo um do outro que um enxergava o outro. Olha que interessante isso. A visão não foi, o sentido da visão não foi aguçada para isso ocorrer, tanto que um falava com o outro. A audição também não foi aguçada. Então, esse assunto em si dá pano para manga. Muito bem, nós estamos chegando a mais da metade do nosso programa. Eu gostaria de ler um texto aqui agora para você que está curioso no tocante a quem é que vai habitar eternamente com Deus. Em Apocalipse, capítulo de número 21, no penúltimo capítulo do livro das Revelações, a Bíblia vai falar do novo céu e da nova terra, que o Senhor fará novas todas as coisas e há de se estabelecer então a sua santa cidade, a nova Jerusalém. Mas é no versículo 6 em diante que eu acho algo interessante, aonde ele diz: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da água da fonte da vida eterna. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Quanto, porém, olha só os que ficarão de fora, presta muita atenção aqui agora. Quanto, porém, aos covardes, e aqui eu quero definir, em outra versão da Bíblia, covardes eu acho que está na versão da edição Paulinos, se eu não me engano, né? Na versão Ave Maria. Mas em outras versões, João Ferreira de Almeida, como revista corrigida, se eu não me engano, ali está ali está quanto aos tímidos. Quanto aos tímidos, né? E aqui vamos definir covarde e tímido. Não está falando de temperamento, querido. Não está falando de ousadia no sentido, eu tenho coragem. Não. Quanto aos tímidos ou aos covardes, são aquelas pessoas que não têm coragem de entregar a sua vida para Jesus, enfrentar o preconceito das pessoas e dizer: eu não mais vivo agora, mas Cristo vive em mim. É o crente 007 que pega a sua Bíblia de forma escondida, que anda pelas ruas da cidade dizendo: você se converteu? Não, eu tô indo com a minha mulher, eu tô acompanhando ela. É aquele que nega Jesus em vida.
é aquele que não afirma que Jesus é o Senhor da vida dele. Então, esta pessoa que ainda não abraçou 100% ao Senhor como único e suficiente Salvador, por medo de preconceito, quem sabe por medo de preconceito da parte da família, que vem de uma tradição muito antiga, de uma outra religião, quem sabe por preconceito dos amigos do trabalho, enfim, é tímido, é covarde para não aceitar a Jesus publicamente, esta pessoa não vai herdar a salvação. Não adianta. Ah, Senhor, vai chegar lá, mas eu fui para a igreja, eu acompanhei minha... Não, mas você foi tímido, você foi covarde, você não enfrentou ou não padeceu as aflições do Evangelho junto ao seu Salvador, que entregou a sua vida por você na cruz do Calvário. Muito bem, aos incrédulos, aqueles que não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que não creem de uma forma salvífica, isto é, aqueles que não conseguem acreditar suficientemente na graça de Jesus, de que Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Eu vejo muitas religiões dizendo que existem outras maneiras de se salvar, mas 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, é enfático ao dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus o homem. Ei, querido, esse negócio de pede a mãe que o filho atende não é bíblico. Esse negócio de que eu vou falar com Santo Antônio, eu vou falar com o São Expedito, eu vou consultar os meus guias, eu vou com Oxum, com Oxós, pode parar com isso aí. Não dá céu. O único caminho é Jesus. Maria, em Lucas 1:37, ela declarou em sua canção a necessidade do Senhor Jesus como Salvador e como mulher, não como mãe de Jesus encarnado aqui na terra. É interessante porque a Bíblia vai conseguir continuar dizendo: aos abomináveis, em outra versão, aos imundos, aos impuros. E quem são esses, pastor Jean? Aqui o negócio começa a apertar. Quando a Bíblia fala de abominável, quando a Bíblia fala de impuros, quando a Bíblia fala desse tipo de pessoa, ela está falando de todas as pessoas que estão correlacionadas àquilo que não é aceito aos olhos de Deus, principalmente na área sexual, fornicação, adultério, sexo entre pessoas do mesmo sexo. Não adianta. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 10, vai buscar na Bíblia, também não vai dar. Não adianta falar que Deus ama todo mundo e que todo mundo vai para o céu. Não vai. Se não se arrepender, pastor Jean, não vai. E eu falo isso em alto e bom som, porque aqui, querido, nós estamos, como bem disse o pastor Jean, para pregar a verdade. Eu não estou condenando quem é impuro ou quem é impuro. Eu não estou condenando quem pratica tais coisas. Quem sou eu para condenar? Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus perdoa o pecador, mas abomina o pecado. Volta no que o Daniel disse para nós. Se a pessoa verdadeiramente se converteu, ela não está na vida do pecado. Eu acredito que pessoas que tiveram um fraco na vida vão morrer salvos, porque vão morrer lutando contra esse pecado, evitando ao máximo. Não digo que nunca cairão. Eu acredito que tem homossexuais, pastor Jean, que vão herdar a salvação. Sabe por quê? Porque dentro do corpo dele a carne pede por essa atitude, mas em espírito ele serve a Deus, consciente de que tem que refrear essa concupiscência e vai lutar. Pessoas como eu, que tem vontade de usar cocaína, que tem vontade de usar droga, que tem vontade de voltar à velha criatura, vão morrer lutando contra isso aí, porque foram salvas por Jesus. E hoje o Espírito predomina, o Espírito Santo impera e não mais a carnalidade. Eu tenho uma vida muito mais de santidade do que de pecado. Então eu acredito que todos pecaram mesmo, e todos com as suas mazelas, que lutarem contra ela vencerão, vão vencer e herdar a vida eterna. Pastor Jean, tem mais alguns aqui: os assassinos, os feiticeiros. Meu irmão, feiticeiro, idólatras. Presta atenção, vamos chegar aqui. Os feiticeiros, quem são os feiticeiros? Isso é coisa da Idade Média. Não é não. A pessoa que vai lá, vou fazer um trabalhinho pro bem, trabalhinho de mesa branca pro bem.
é só para ajudar a pessoa. Feitiçaria. Feitiçaria. E o pecado de feitiçaria é comparado para com o Senhor como um pecado que não tem perdão. É impressionante. A pessoa que vive lá no terreiro, não sei o quê, e fazendo trabalhinho, e traz um pouquinho, e traz a veste, e traz não sei o quê, e assim, feitiçaria. Não adianta. Se morrer praticando essas coisas, não vai para o céu também. Aos idólatras, aqui eu tenho que... Ô, irmão, ó, você que é católico e que me vê e ouve. A palavra idolon no grego significa ídolos. Com sua conjunção adverbial significa interposição. O que é isso? O que é uma idolatria? É tudo aquilo que eu priorizo, que afasta a minha comunicação com Deus diretamente. Pode ser desde uma imagem citada por Jeremias, capítulo de número 10, que é necessária ela ser desenhada, cortada e conduzidas por homens humanos, porque tem pés, mas não mandam, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não cheiram. Salmo 113 na Bíblia Católica, Salmo 115, parte B, na Bíblia Evangélica. Aqui também não apenas isso, até as pessoas que idolatram outras coisas e deixam Jesus em segundo plano. Tem pessoa que tem muito mais o pastor dela como Deus do que o próprio Senhor Jesus. De cada 10 palavras que saem da boca dela, porque o pastor não sei o quê, porque o pastor não sei o quê, porque você não vê a pessoa falando de Jesus, pastor Jean. Porque a minha igreja, porque a minha igreja. Querido, na Vila Monteira a gente não ensina isso não, hein? Lá a gente ensina que Jesus é tudo. Então idolatria é colocar qualquer outra coisa, outra pessoa no lugar de Jesus Cristo e tributar a esta coisa a alegria ou o milagre que só Ele faria. Mentiroso. O que é que você faz dos mentirosos? É a única coisa que dá paternidade ao diabo. A pessoa que vive na prática da mentira, irmão Alexandre, ela abre uma lacuna muito grande na sua vida. Isso dá paternidade ao diabo. Você está me dizendo que o diabo criou alguma coisa então. Deus criou tudo. O diabo, mas uma coisa ele é o criador. Mentira. Sendo o diabo o pai da mentira, uma vez que a pessoa vive a marca maior na sua vida é mentira, ela se torna filho ou filha do diabo. Porque isso é a única coisa, o único pecado que dá paternidade a Satanás. Nós estamos vivendo numa época onde os valores estão sendo invertidos. E o salário do pecado? O pecado, ele vem penetrando na igreja sorrateiramente, de forma sorrateira. E muitos líderes religiosos permanecem no sono da indolência, acomodados. Lembrando que Jesus Cristo não vem buscar uma igreja que está se preparando, ele vem buscar uma igreja preparada. Então nós, como servos de Deus, discípulos de Jesus, temos que estar atentos. Nós vemos aqui João elencando 8 classes de pessoas que vão ocupar o tormento eterno, estão destinadas ao tormento eterno. As pessoas tendem a dizer e acreditar que o nosso Deus, por ser um Deus de amor, um Deus que ama sem medidas, ele jamais terá capacidade, por conta do seu amor indescritível, de lançar alguém no fogo eterno, de punir alguém. Mas ao longo das páginas da Bíblia nós vemos que sempre que uma nação alcançou o limite do pecado, o Senhor executou justiça, ele fez justiça, como Sodoma e Gomorra, pastor André. Cidades que foram destruídas com fogo e enxofre. Qual é a decisão? Qual é a diferença, melhor dizendo, irmão Alexandre, entre a sociedade atual, irmão Coppola, e Sodoma e Gomorra? Qual é a diferença entre Sodoma e Gomorra e a sociedade em que estamos inseridos? Primeiro, a sociedade atual é mais imoral do que Sodoma e Gomorra. Mas a boa notícia para você que me assiste é que na sociedade atual existem mais de 10 justos clamando pela misericórdia de Deus. Existem mais de 10 justos que pedem para que Deus tenha compaixão dessa sociedade mergulhada no pecado. Então acredite que para você existe salvação.
eu estou perdido, sem saída, na escuridão. É com você que Jesus Cristo está falando, porque esse programa também tem cunho evangelístico. Esta palavra com certeza está te confrontando, e você de repente está achando que não há mais saída, que Deus não se preocupa com a tua existência. Lê do engano. Esta palavra é para o teu coração. Esta palavra está trazendo alento para a tua alma, e Deus está preocupado com a sua salvação. E o que eu preciso para ser salvo? Se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que ao terceiro dia Ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai, com certeza você já alcançou a salvação. O inferno é o lugar daqueles que insistem no pecado. O inferno é o lugar daqueles que permanecem pecando deliberadamente, sabem o que é pecado. Homens iníquos, homens que já mergulharam no oceano do pecado. Mas nós estamos aqui com o propósito de te lembrar que Jesus Cristo disse em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que o diabo quer é confundir o homem. Tudo que o diabo quer é apresentar atalhos. Mas Jesus disse: eu sou o, artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. O único caminho. E esse caminho não é outro senão Jesus Cristo. A verdade e a vida. Ele é a verdade, porque tudo que o diabo quer é que você permaneça no engano. Jesus Cristo disse: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24. Tudo que o nosso inimigo quer é que você permaneça numa redoma do engano. E Jesus disse: eu sou também a vida que vai além da sepultura, a vida que nos leva para a eternidade. Eu sou a vida que promove a vida em abundância. É isso que Cristo planeja para a tua existência hoje. A verdade, a vida, o caminho, tudo que você precisa hoje, tudo que você necessita hoje, em meio à escuridão que você vive, é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Pastor André, vamos acelerar para a gente sortear o livro aqui. Muita gente esperando. Eu não sou de falar isso, mas eu tô arrepiado aqui, pastor Jean. Coisa linda de Deus, hein? Presença maravilhosa do Espírito Santo. Eu quase glorifiquei aqui. Eu sinceramente fiquei com vontade de dar um glória a Deus aqui agora. Aleluia. Coisa linda. Vamos partindo, vamos partir então para o findar do nosso programa, não já evidente, para os últimos minutos, né? Mas eu quero dizer aqui que no final do versículo, das 8 classes de pessoas que estão elencadas pelo discípulo João para herdar não a salvação, mas a perdição, eu quero dizer que Deus diz assim: a parte que Deus cabe, ou a parte que lhes cabe, será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós, muito bem, estamos de volta, infelizmente partindo para o fim do nosso programa. Mas eu quero aqui dar uma conclusão, pastor Jean, acerca do Geena que prometi, acerca do sofrimento eterno, ok? Acerca disso. Bom, à vista de tudo isso que a gente falou, o que seria então o inferno bíblico? Pastor, eu chamava o Alexandre de pastor já, hein? Irmão Alexandre, estou pedindo para você falar aqui. À vista de tudo isso, o que seria então o inferno bíblico? Ou seja, o Geena. E esse lugar de tormento ainda está para ser inaugurado. Diga-se de passagem, esse lugar de tormento está para ser inaugurado. Quando Cristo fala do inferno, no original é Geena nesse sentido, e se refere não ao inferno existente, mas ao local de castigo que existirá após a ressurreição. Interessante colocar isso. Jesus perguntou aos fariseus: como vocês escaparão da condenação do inferno? Geena, ali, do que vós, Mateus 23:15. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno. Geena também. Marcos 9:45. Qualquer um que disser louco ao seu irmão corre risco de ir para o fogo do inferno. Note que é diferente o lugar de mansão dos mortos, o lugar de morte, já que se desencarna, por assim dizer, já que a parte física se desdobra da parte espiritual, com o lugar de tormento eterno, com o castigo para os inimigos de Deus. É interessante. E a passagem mais clara de que o verdadeiro inferno
à luz da Bíblia, que é o Geena, não é o local para os espíritos incorpóreos, mas para onde vão os corpos físicos ímpios, é Mateus 5, 29, onde Cristo diz: se o teu olho te escandalizar, o teu olho direito, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aí eu lhe pergunto, pastor Jean, mas o que era esse Geena que Cristo tanto falava? O que era esse inferno, esse Geena que o Senhor Jesus tanto mencionava? Geena era o nome dado ao Vale de Rinom. Explica um pouquinho sobre o Vale de Rinom, situado ao sul de Jerusalém. O Vale de Inom, ou Rinom, era o lugar onde todo o lixo da cidade era descartado. Então ali os corpos em estado de putrefação, os lixos propriamente dito, eram depositados neste vale. E então o fogo ardia ali continuamente. Então Jesus está usando aquele lugar como uma referência. Aquele lugar é um ponto de partida, uma referência. Então isso aponta, aquele contexto aponta para o lugar aonde as pessoas que partem sem Cristo serão destinadas após o julgamento final. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para que você não ocupe esse lugar. O Geena é o lugar para as pessoas que morrem sem Cristo. Diante de tantas oportunidades que a vida nos apresenta, nós não podemos deixar elas escaparem. Então aproveite hoje essa oportunidade. O Geena não é meu lugar, irmão Coppola. O Geena não é o teu lugar. O lugar do tormento eterno pertencem àqueles que ouviram sobre a salvação, que alcançaram a salvação através da palavra do Senhor e se recusaram a se render aos pés de Jesus Cristo, pastor André. Só dando uma ressalva rápida nesse, O Alexandre vai falar, Deixa no vale. Deixa o menino voltar. É tão interessante isso aí que esse vale também era usado pelos próprios israelitas. Sim. Pela prática idólatra a um deus chamado Moloque. Eles queimavam os seus próprios filhos em sacrifício a esse deus. Está lá em 1 Reis 11:7, 2 Reis 16:3 e em Jeremias 7:31. É uma prática de idolatria. E depois que isso foi interrompido depois por Josias. Tudo apontando, né? Tudo tipificando, na verdade, como será o sofrimento eterno, né? A única luz que haverá nesse lugar de tormento vai ser a luz do fogo, porque do resto são densas trevas e escuridões, ranger de dentes, o que nós não vamos ter, pastor Jean, porque lá no céu não haverá choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Não haverá tormento. Considerações finais? Se o inferno é algo tão incompreensível, meu Alexandre, Deus ele fez algo ainda mais incompreensível. Ele enviou o seu único filho para nascer do ventre de uma virgem. E este filho cresceu, deu início no seu ministério e chegou o momento do mesmo ser pendurado no madeiro. Foi aviltado, traído, cuspido, recebeu uma coroa de espinhos e ao terceiro dia ele ressuscitou. A cruz é algo incompreensível de fato. A cruz nos desafia. Com a nossa mente limitada, como seres humanos limitados que somos desafiados a compreendermos o amor da cruz. Vamos morrer, partir para a eternidade sem compreender esse amor, mas nós podemos senti-lo, podemos receber, podemos compartilhar com as pessoas este amor incompreensível. Por que Jesus Cristo falou tão severamente sobre o inferno? Porque Ele nos ama e nos adverte para que nós nos rendamos aos seus pés. E no momento em que a trombeta for tocada, no momento em que Ele voltar no arrebatamento da igreja, você possa fazer parte daqueles que vão partir para as mansões celestiais e morar com Jesus Cristo. Que o inferno não seja o nosso lugar. O inferno não pode ser o nosso lugar.
Alguém disse que o inferno é invenção do homem. Alguém disse que o inferno é fruto da nossa imaginação. E mesmo que o inferno não existisse, irmão Coppola, mesmo que o pior inferno que possa existir, irmão Anderson, é nós sabermos que estaremos longe de Deus para todo sempre. Não existe inferno pior do que esse. Você saber que não existe mais possibilidades de você se reaproximar do Deus que criou os céus e a terra. Ele enviou o seu Filho para padecer nas mãos daqueles que Ele mesmo criou. O Criador padecendo na mão da criatura. Esse amor é incompreensível. E esse amor te alcança nesta hora. Se você confessar Jesus como Salvador, a partir de hoje, a tua vida nunca mais será a mesma. É Ele que pode mudar a tua história. É Ele que pode reverter o quadro. E a tua vida será mudada. Eu creio, nós aqui da Rádio FAD, desse programa, cremos que o Cristo que nos alcançou está te alcançando nesta noite também. Deus os abençoe ricamente. E este programa será editado. Eu vou colocar no meu canal Minuto Escatologia, e você vai ter acesso se você não pôde assisti-lo ao vivo. Deus te abençoe. Eu te aguardo até a próxima quinta-feira com um novo tema. Irmão Alexandre, por gentileza, suas considerações finais. Eu agradeço aí pelo convite mais uma vez, estar compondo essa bancada. Agradeço e desejo uma boa noite a todos aqui também. Mandar um abraço especial para o Ricardo Lice, de lá de São José dos Pinhais, Paraná, e ao Stanislau de Vora aqui também. É tão interessante que nós vivemos num período de evolução. E pós a internet, a evolução ela é acelerada. Se nós olharmos a evolução do mundo de hoje para o mundo do passado, nós estamos numa evolução tremenda. E o inimigo ele tem suas armas de evoluir também. O que o inimigo planta hoje, uma da forma, ele coloca na mente do ser humano que ele não existe mais. É uma arma tremenda que ele está usando para o mundo moderno em que o inimigo não existe. Se ele não existe, tão logo Deus não existe. Exato. Então ele é tão traiçoeiro que hoje o trabalho que ele vem fazendo na evolução é não acreditar na sua existência. Mas olha que interessante. Adão ele perdeu o paraíso porque ele deu ouvidos a uma voz satânica. Que coisa linda. Irmão Anderson? Boa noite a todos. Agradecer a todos que compartilharam, que interagiram com a gente. Deus abençoe a todos. Coppola. Boa noite a todos que participaram pelo aplicativo. O programa foi top hoje, um assunto maravilhoso. A gente sempre aprende coisa nova no programa desse, né? Então, todos os ouvintes hoje, espero que tenham gostado do programa de hoje. Uma boa noite a todos. Muito bem, que Deus abençoe a todos. Apenas para finalizar, 2 frases que eu quero deixar e que fiquem cravadas no seu coração. Pegando o gancho do pastor Jean, não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas o amor dele por você. E de uma outra frase que me recordo: viver sem Cristo é fácil, morrer sem Ele não é bem assim.